Salve, gente! Hoje a gente vai falar de linha de emenda, a famosa linha de emenda. A linha de emenda é uma característica da injeção em todo o contorno de quebra de fluxo. Então, se eu tenho um display, um furo, enfim, qualquer detalhe que quebre o meu fluxo e ele tem que dar a volta e se formar do outro lado, a gente tem uma linha de emenda, ou junção, ou como queiram chamar, tá bom? Essa linha de emenda a gente precisa garantir ela esteticamente e estruturalmente. Esteticamente é um pouco mais complexo, mas estruturalmente a gente consegue fazer isso com louvor. Tá? O que você tem que avaliar na formação da linha de emenda? A perda de temperatura na frente de fluxo. Então, quanto menor essa perda, maior a qualidade estrutural da minha linha de emenda. Nesse caso aqui, ó, nós partimos de 291 e tem formação de linha de emenda em 279. Então a gente está falando em 2 graus. No pior caso, tá? 2 graus no pior caso. Então isso é muito bom. Lembra lá na aula anterior que eu falei sobre a base teórica do delta de temperatura que a gente tem que trabalhar tanto para cima como para baixo? Então se não viu, corre lá, assiste a aula lá. Tá tudo aí, gente, no canal. Então aqui nós temos uma garantia de linha de emenda muito bem formada. Então, estruturalmente falando, está ok. E aí tem um caso aqui de uma linha de emenda mal formada. Deu um short e a temperatura de formação em 181. Deixa eu só tirar o meu rostinho aqui do lado, esse rostinho bonitinho para você ver aqui, ó. 181 graus, então a gente está perdendo 100 graus, aí é crítico. E é uma região, olha só, a importância de saber avaliar e entender. É uma região de montagem de um botão, ou seja, colocou o botão vai quebrar o clipe. Então aqui a gente precisa ou estruturar essa região, ou mudar o ponto de injeção, ou criar direcionadores de fluxo. Tem uma série de frentes de atuação para que eu não tenha essa linha fragilizada nessa região. Principalmente em região de montagem, é muito crítico. Isso aqui para dar um recall, gente, é muito fácil. Imagine que o usuário ele vai apertar um botão de sobe e desce do vidro e esse botão entre para dentro da peça, caia lá dentro. É porque a região que ele foi montada não está suportando a pressão ali de aperto. Então isso aqui, olha o prejuízo que a montadora e que o sistemista teria. Geraria um recall. Então é importantíssimo a gente saber analisar, não só saber analisar, mas também atuar para que a gente tenha isso garantido, tá? Então aqui nós temos a área frontal com bom indicativo de que está tudo ok e a área funcional aqui com péssimo indicativo, que a gente vai ter problema estrutural. Então se atentar a isso, tá, gente? E eu vou voltar aqui para falar com vocês de uma história que aconteceu comigo enquanto coordenador global numa multinacional. Graças a Deus eu tive muita gente boa no meu caminho que me impulsionou para cima. É claro que eu sempre fiz minha parte, sempre trabalhando ali no over delivery, entregando mais do que me pediam, sempre acreditando no meu potencial, assim como meus superiores. E eu acabei atingindo ali um cargo bem bacana, o qual eu pude viajar o mundo aí e aprender cada vez mais. Mas olha, por que eu estou contando essa historinha e contextualizando vocês? Porque é sobre linha de emenda. Olha a importância de você saber e entender, pelo menos superficialmente, alguns casos. Em um projeto, eu não vou falar nomes nem do projeto, nem vai ficar bem evidente para quem me conhece. E até para não expor as pessoas também, claro. Mas em um determinado projeto que a gente desenvolveu junto a uma grande montadora, eu à frente dos desenvolvimentos reológicos, das simulações, na verdade eu atuava de ponta a ponta na simulação, no acompanhamento de construção, na revisão de projeto de molde, na injeção, na validação de processo, até a ponta final para entregar para o cliente.
E na simulação, a gente tinha. Era um workflow de fazer com que o cliente assinasse a posição de linha de emenda. É claro que a gente não discutia qualidade estética, né, estrutural sim, mas não estética porque existiam alguns fatores que influenciam aí na qualidade estética, mas discutia a posição e o cliente aprovava. Né, em lentes de painel de instrumento, por exemplo, até a posição, né, se era 6 horas, né, 11 horas, enfim, você posicionava ela onde o cliente queria ali e assinava. Em uma moldura de um painel de instrumento, a gente fez isso com a parte de engenharia, o pessoal assinou, validou a posição de linha de emenda e tinha uma pessoa responsável por fazer toda a gestão junto à montadora, que era o Project Manager, que tinham reuniões com o pessoal acima lá da montadora. E essa pessoa prometeu lá no topo da cadeia que a moldura não teria linha de emenda, gente. Só que a moldura ela tem um furo de pelo menos uns 30 milímetros de diâmetro dos dois lados. Então nós tínhamos um grande problema em mãos. E como a pessoa ela não veio falar com a gente, não se informou, ela simplesmente vendeu lá no topo da montadora que não teria linha de emenda, a outra pessoa comprou isso e cobrou lá na frente. Falou, gente, essa linha de emenda aqui foi me passado que não teria. Então o fato da pessoa ela não ter tido o conhecimento e não ter tido a humildade para perguntar e envolver o time, né, em projetos de validação de moldes, de estimulação, de qualquer coisa que eu estava à frente, eu sempre envolvia todo mundo do time, que sempre alguém pode agregar. Um operador, porque ele sofre lá no pé da máquina, um preparador, porque é ele que põe o molde na máquina e inicia, um ferramenteiro, porque é ele que desmonta e monta o molde para fazer as preventivas, corretivas e preditivas. Então, todo time ele tem que estar envolvido, né? E não sei por que essa pessoa não envolveu ninguém e vendeu lá em cima que não teria linha de emenda. Mas como não vai ter linha de emenda num produto injetado que tem quebra de fluxo? É claro, a gente tem algumas tecnologias hoje que minimiza, né? Tem termorreguladores que aumenta e reduz a temperatura muito rápido do molde, que no final das contas depois a gente acabou tendo que fazer um molde novo nesse sentido. Mas a gente conviveu durante anos com um processo secundário no pé da máquina, corrigindo esse problema que foi vendido para o topo da montadora que não existiria. Agora vamos lá, gente. Se você conhece um mínimo de injeção, sabe que qualquer quebra de fluxo forma uma linha de emenda, você venderia que não existiria? É difícil, né? Faz parte do processo. Então foi colocado um segundo processo pós-injeção, ficava uma pessoa, um posto de trabalho, retrabalhando peça por peça para não ter a linha, porque chegou essa informação lá no topo da montadora. Você tem ideia do nível de prejuízo que isso gerou? Você tem ideia? Você produzir isso 2, 3 anos com esse retrabalho, com headcount a mais, é imensurável, gente. Então, assim, pega esse conteúdo, entenda, aplique aí na sua empresa, onde você trabalha, se informe, porque uma tomada de decisão errada gera um prejuízo gigantesco para todos do circuito. E não está sendo a empresa lesada, é todo mundo. São esforços a mais desnecessários, horas a mais desnecessárias, retrabalhos a mais desnecessários, enfim, só prejuízo. Então, quis trazer essa história aqui para vocês, é verídica, mas para que vocês tenham uma ideia do impacto de uma decisão mal tomada, até por ignorância. E não entenda ignorante no termo pejorativo, não é isso. Ignorante é a pessoa que não sabe. E aí tem alguns níveis, tá? Tem as que não sabem que não sabem, que é um pouco pior. Tá bom? Então, gente, até a próxima aula e vamos que vamos aí, trazendo conteúdo que possa agregar a sua vida aí. Um abraço.